Oi, moça, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rafael Henrico, do primeiro ano aqui do Colégio Anjo da Guarda. Eu tô aqui para fazer a correção da V11 de Física, no caso do vídeo eu tô corrigindo, e vou começar com a questão número 1. A função horária de movimento uniforme é S igual a menos 5 vezes t ao quadrado no Sistema Internacional de Unidades, SI. Com orientação positiva da trajetória para a direita, para este movimento obtenha a sua posição inicial, S0, e uma velocidade inicial, V0, B, a sua função horária de sua velocidade, e C, a sua posição no tempo 2 segundos. No caso, a questão A está pedindo para a gente determinar então a posição inicial de S0 e sua velocidade inicial. Ou seja, como a questão nos deu o tempo t ao quadrado, a gente vai usar a fórmula do sorvetão, que seria a velocidade, o espaço final mais o espaço igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração. Um minutinho. Mais a aceleração vezes t ao quadrado dividido por 2. Então, ele está pedindo a sua posição inicial, S0, e a sua velocidade inicial. No exercício, então ele já explica que o menos 5 está junto com vezes, ou seja, o único elemento da fórmula que está junto com vezes é o a aceleração, vezes t ao quadrado. Ou seja, a gente já predomina que o a é igual a menos 5. Ou seja, como na fórmula, no exercício também, não nos deu o S0 e o V0, a gente já supõe que é 0. Opa, foi ó. É 0. Opa, de novo. 0. Agora B. A sua função horária da sua velocidade. Para isso eu vou usar a fórmula do Vovoati, que é a velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes t, que no caso seria a função horária, então a gente troca de lugar. Ó. V igual a 0, como que a gente achou no exercício acima, que o V0 é igual a 0, mais menos 5 vezes t. Ou seja, o t a gente não tem o valor, corta, aqui é 0, V igual a menos 5. Ou seja, a B é V igual menos 5. A C. A sua posição no tempo 2 segundos. Para isso a gente vai usar a fórmula do sorvete, que é S igual SO mais V vezes delta T. Substituindo a fórmula vai ficar S igual a 0, como a gente viu é 0, menos 5, que é a velocidade, menos 5 vezes t, que seria a velocidade que ele nos deu, 2 segundos, delta t é 2. Ou seja, vai ficar S igual a menos 5 vezes 2, menos 10. Pronto. Agora indo para o exercício número 2. O gráfico a seguir representa a velocidade escalar de um automóvel em função do tempo. Qual a aceleração em metros por segundo? A fórmula da aceleração é AM igual a delta V, que é a velocidade, dividido pelo espaço, ou espaço-tempo, que é delta T. Substituindo, aqui a gente vai ver então que vai ser 90 sobre 3, que ou seja, foi aonde ele parou, onde o gráfico parou, que é o 90 no 3, menos o 30 sobre 0, que é o começo. Essa fração vai dar 60 sobre 3, que se a gente divide 60 por 3, dá 20. Então, a aceleração em metros por segundo, AM igual a 20 metros por segundo. Bom, agora o exercício número 3. Para os dados do exercício anterior, obtenha o deslocamento do móvel nesses 3 segundos de movimento. Para a gente obter o deslocamento, a gente vai ter que fazer então
a fórmula do ΔS, que é o deslocamento. ΔS igual a o espaço inicial, o espaço final, ou seja, 90, menos o espaço inicial, que é 30. Ou seja, 90 menos 30, ΔS igual a 60 metros por segundo. Bom, agora vamos para o exercício de número 4. O que mais se vê hoje em dia são motoristas que, ao perceber um sinal amarelo, aceleram o carro para conseguir passar antes do sinal ficar vermelho. Cursos de direção defensiva indicam o contrário, ou seja, o melhor a fazer em uma situação dessas é reduzir a velocidade até parar e esperar o sinal abrir novamente. Em um dia de verão, o motorista dirige seu automóvel com a velocidade de 25 metros por segundo. Então, automóvel com velocidade de 25 metros por segundo. Quando percebe um sinal de um trânsito fechado neste instante, o automóvel está 100 metros do sinal. O motorista aplica imediatamente os freios, impondo ao carro uma desaceleração constante de 2,5 metros por segundo, e anda a uma certa distância até que este atinge o repouso. O automóvel consegue parar antes do sinal ou apenas após ultrapassá-lo, podendo causar um acidente? Justifique sua resposta com os cálculos materiais necessários. Então, para essa fórmula, para essa questão, eu vou utilizar a fórmula do vovô atômico, que ou seja, v ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes aceleração vezes ΔF. Fazendo a substituição pelo que ele nos deu, a gente vai ficar com o seguinte: ele, quando parou, estava parado, então a velocidade inicial dele era 25 ao quadrado menos 2 2 vezes 2,5 vezes ΔF. Continuando, vai ficar 0 ao quadrado igual a 25 ao quadrado é 625 menos 2 vezes 2,5 dá 5 ΔF. Agora a gente vai passar o ΔF e o 5, que já estão juntos, para lá. Como aqui a conta vai dar 0, então vai ficar 5 ΔF igual a 625 ΔF. A gente vai passar para cá agora 5 ΔF igual a 625 dividido por 5. O ΔF vai ser igual a 125 metros. Ou seja, se ele estava a 100 metros de distância, ele vai passar, então, 100. 125 menos 100. Ele, então, vai passar 25 metros. Ele ultrapassará 25 metros e pode causar um acidente. Bom, vamos começar o exercício número 5. Represente na figura abaixo os dois casos nos espelhos esféricos em que a imagem formada é virtual. Ou seja, nos espelhos esféricos. Vamos começar com o côncavo. Espelho côncavo. Ou seja, no caso do espelho côncavo, a gente vai desenhar aqui, vamos supor que peguei dois quadradinhos para ser uma velhinha. Eu vou desenhar o espelho. O meu espelho vai estar aqui. Meu espelho côncavo. Acho que eu acabei desenhando um pouquinho pequeno. Aqui, ó. Agora eu tenho que traçar uma linha e marcar que bem aqui no meio fica o foco. Toda vez que a gente for falar sobre espelho côncavo, a gente tem sempre que lembrar. Sempre sai um raio
ponta, todo raio que é paralelo, que sai do espelho, que sai da imagem, ou seja, bate no espelho e volta passando pelo foco. Isso a gente vai chamar de R1, esse raio. Agora, o raio R2, que é o segundo que a gente vai falar sobre, quando ele passa pelo foco, ele bate e volta no mesmo eixo, ou seja, vai bater no foco, bateu aqui, voltou, e aqui a gente pode achar que a imagem do espelho côncavo tá bem aqui nesse pontinho, aonde é o cruzamento do R1 com o R2. Bom, agora eu vou pro caso do espelho convexo. Vou começar desenhando o esquema dele, que é bem parecido com o convexo, com o côncavo. Primeiro eu vou tracejar minha linha aqui no meio. Desenhar meu espelho côncavo, que ele é virado para cá. Eu vou desenhar a minha pessoinha aqui. No espelho convexo, o nosso R1 usado no espelho côncavo, em vez dele ser refletido para baixo, ele vai ser refletido para cima, o nosso R1. No lugar da gente usar o R2 no espelho côncavo, no espelho convexo, a gente vai usar uma outra seta que a gente chamou de R3 na matéria. Que no caso, quando ela vai vir direto aqui, bem na viradinha do espelho, ó, bem nessa curvinha, quando ela bater aqui, ela vai refletir totalmente e aqui ela vai formar o mesmo ângulo. O mesmo ângulo aqui e o mesmo ângulo aqui. Isso a gente chamou de R3 na matéria. Só que no caso do espelho convexo, para formar a imagem virtual, a gente vai tomar como base o seguinte. Aonde a gente vai vir tracejando agora de trás do espelho. Então, ó, tracejamos o R3. Agora a gente vai tracejar o nosso R1. Opa, aqui formou nossa imagem virtual no espelho côncavo. E aonde o R1 bater, aqui vai ser o foco. Então, essa imagem no espelho côncavo e essa aí no espelho convexo. No côncavo é a junção. É onde bate o R1 e o R2, onde eles se juntam. Onde eles se juntam, não, onde eles se aparecem juntos na mesma. Tipo, os dois juntos. E no convexo é quando a gente tracejar para trás do espelho, aonde fazer o mesmo pontinho do côncavo é a nossa imagem virtual. Bom, agora a questão número 6. Um objeto luminoso encontra-se a 40 cm de uma parede e a 20 cm de um espelho côncavo, que projeta na parede uma imagem nítida de objeto, como mostra a figura. Considere que o espelho obedece às condições de nitidez de Gauss. Qual aumento linear há para este caso? Bom, a gente já viu qual a fórmula de aumento linear é: aumento linear é igual à altura da imagem dividido pela altura do objeto. Como está em função de Gauss, a gente vai fazer aumento linear igual a menos P', que é a imagem, a altura ou a distância do objeto, no caso isso, a distância da imagem até o espelho, que é o P', ou seja, 40 mais 20, então aqui a gente já sabe que P' é igual a menos 60 centímetros. A igual dividido por P. Ou seja, a P é a distância do objeto até o espelho. Bom, o aumento linear então vai ser menos 60 dividido por 20. O aumento linear é igual a menos 3. Pronto. Questão número 7 agora. Qual seria a distância da imagem ao espelho, ou seja, P', caso o espelho fosse convexo e de mesma distância focal em módulo que este espelho côncavo? Ou seja, para esse exercício eu vou usar a fórmula de Gauss, que seria 1F, que seria a distância focal da lente, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. P é a distância do objeto até o espelho côncavo, ou seja, agora o espelho convexo,
E o pelinho é a imagem a distância da imagem até o espelho convexo agora. Bom, agora então vai ficar assim, substituindo, vai ficar 1 sobre f é igual 1 sobre 20 mais 1 sobre 60, que vai ficar 1 sobre f é igual, fazendo regra de 3, divide por aqui por 3, então vai ficar 3, ó, aí aqui sobe 3, vai ficar 3 mais 1 é igual a 60, 1, ai, bom, agora é só continuar fazendo a fórmula normal, vai ficar 1 sobre f, que é igual a 3 mais 1 é igual a 4, dividido por 60. Se a gente dividir por 2, que os dois são divisíveis por 2, vai ficar 2,30, ou seja, 1 sobre f igual a 1 sobre 15. Se fizermos por regra de 3, vai ficar f igual a 15 centímetros. Pronto! Bom, agora vamos para o exercício número 8, o último. Um pequeno objeto foi colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo que obedece às condições de Gauss. O raio da esfera da qual foi retirada a calota que constitui o espelho mede 1 metro. Nessas condições, qual a distância entre esse objeto e espelho para que a imagem seja real, invertida e do mesmo tamanho do objeto? Bom, a gente pode ver aqui então que sendo f igual ao raio dividido por 2, que aqui no exercício dá que o raio da esfera mede 1 metro, então o f vai ser r dividido por 2, ou seja, f igual a 100 centímetros, ou seja, 1 metro, dividido por 2, f igual a 50 cm. Como o P é uma parte dessa representação e eu vou colocar ele como se estivesse próximo do espelho, vou situar que ele é 10. P igual. Então o P vai ficar. Bom, como o objeto vai estar um pouco atrás do foco, ou seja, o foco seria 50 centímetros atrás do espelho, vamos colocar aqui então que o P é igual a 10 mais 50 centímetros. Esse 10 eu tirei porque eu coloquei que o objeto está um pouquinho atrás do foco, então acrescentei 10. Então mais 50 centímetros, que é a distância do foco até o P, mais os 10, que é a distância do foco até o P, que vai ficar 60 centímetros. Agora a gente vai fazer a equação de Gauss, que seria 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Substituindo vai ficar 1F igual a 1 sobre 60 mais 1P'. Aqui a gente tinha que é 50, mas eu esqueci de colocar, eu coloco agora. Vai ficar então, a gente vai fazer multiplicar em cruz e o resultado disso vai dar P' igual a 300 metros. Agora, para calcular a distância vai ser P' menos P, que é igual a 300. Como que a gente viu que o P é 60, então vai ficar 300 menos 60, que é igual a 240 centímetros. Essa é a distância e eu espero que eu tenha conseguido acertar alguns exercícios, Musa. E eu admito que eu tive um pouquinho de dificuldade, porém consegui entender melhor. Obrigado, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite.